fala sobre a nossa reverência, né? Então, a gente tem uma ideia de que a gente pode orar de qualquer forma, e podemos. Sim. E podemos. Nós podemos orar no banheiro, nós podemos orar no metrô, nós podemos orar no carro, nós podemos orar deitados, sentados, nós podemos fazer isso, né? Eu não sei se vocês conhecem, o título é Cartas de um Diabo ao seu jovem aprendiz. Então, e ele fala sobre isso, ele diz assim que Satanás vibra quando nós utilizamos dessa legalidade da forma mais conveniente para a gente. Satanás vibra. Porque quando nós estamos deitados, nós podemos orar deitados, não podemos? Lógico, em todo tempo, em todo momento. Mas muitas vezes a gente ora como? Cochilando, né? Senhor, abençoa a tua graça. De sono. Né? E bambeando lá de sono, né? Você não sabe nem o que está dizendo, mas você está falando. Agora, quando nós estamos inteiros na presença de Deus, eita que Satanás fica furioso. Então, por isso do levantar. Vamos levantar em sinal de respeito, de reverência ao nosso Deus, dizendo: Pai, eu estou por inteiro. Eu entendo que eu poderia estar sentado, porque o Senhor me ouve, mas eu estou por inteiro. Eu quero que seja dessa forma. Eu quero que seja da melhor forma, porque às vezes a gente precisa se ajoelhar. Porque estar de joelhos, inclusive, é um sinal de rendição. Estar de joelhos é um sinal de rendição. Você está dizendo: ó, me rendo ao teu poder. Por que Satanás pede a Jesus para Jesus se curvar? Quer fazer Jesus se curvar diante dele. Por que ele diz isso? Porque ele diz assim: reconhece plenamente o meu poder, a minha majestade sobre você. Jesus não reconhece. Então, por que nós precisamos entregar de forma completa, de forma inteira? Porque tudo que nós temos pertence a Ele. E se eu faço da melhor forma, né? Entregue a Deus, faça as coisas como se você estivesse fazendo para Deus. Qualquer coisa. Se você é um profissional, faça qualquer coisa como se estivesse fazendo para Deus. Faça o seu melhor. E o meu melhor é estar de pé. O meu melhor. E muitas vezes me curvando. Me curvando. Por isso que eu pedi para vocês se levantarem. Porque a gente precisa deixar dessas ideias, porque tem algumas ideias que somente nos prejudicam. Sabe? Você é livre. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Me é lícito, por exemplo, me é lícito tomar um suco de uva num restaurante. Mas me convém? Às vezes eu digo assim: vão pensar o quê se eu estiver tomando um suco de uva? E gosto, viu, do suco de uva. Amo. E se for integral, melhor ainda. Mas vão pensar o quê? Que crente. Dando uma de santo na igreja. E tomando vinho aqui. Olha, não vão falar isso? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Enquanto cristão, nós precisamos assumir uma postura de vigilância. Sabe por quê? Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Satanás não brinca. Nós estamos em guerra. Não é verdade? E às vezes, para meu irmão não cair, o que é que a palavra nos ensina? Em amor, eu tenho que restringir algumas coisas que até gosto. Mas por amor, meu irmão. Né? Como Paulo vai expor, né? A questão de escandalizar o outro. Porque haviam judeus ali no meio, judeus novos convertidos, e que se percebesse os cristãos
comendo carne de porco. Iam se escandalizar, mas isso não era mais para, né, a igreja, o cristão. Isso já havia passado. Então tem coisas, existem certas situações que são polêmicas, né, muito polêmicas, mas a gente precisa ter esse discernimento em Deus. Por isso que eu pedi a vocês para a gente levantar. Amém? Amém. Vamos fechar os olhos. Coloque a mão no seu coração, se você sentir. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, te bendizer por todos os teus feitos em nossas vidas. Pai, nós não somos merecedores de nada. Na verdade, o que nós merecíamos era o fogo ardente, o fogo eterno, o fogo que nunca se apaga. Mas o Senhor nos deu a vida eterna, a vida em abundância. Nós podemos hoje dizer que nós um dia iremos morar contigo. Nós acreditamos nessa promessa. Nós acreditamos que o Senhor virá buscar a tua noiva. Nós somos a tua noiva, Senhor. Nós queremos te abraçar um dia, queremos estar ao teu lado, Senhor. E nós ansiamos por isso. Nós esperamos com ansiedade, o nosso coração deseja o Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor se faça presente no dia de hoje, neste lugar, que teu Espírito Santo possa se mover neste lugar, possa mover este lugar e possa se mover neste lugar. Nós te pedimos, Pai, e abrimos os nossos corações. Senhor, nós estamos em um lugar que te ama, um lugar que é consagrado ao Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, transita em nosso meio e faz a tua obra, o teu sobrenatural. Nos sacode, Deus, na manhã de hoje. Abre os nossos olhos e mostra, Senhor Deus, aquilo que precisamos mudar, o que precisamos fazer diferente. Como precisamos, Deus, agir para o louvor da tua glória. É tão somente, Deus, para o louvor da tua glória. Nós precisamos estar mais próximos de ti. Nos ajuda, a tua palavra nos garante que o Senhor está à porta e bate. Nós queremos no dia de hoje abrir os nossos corações mais uma vez e te dizer, Senhor, vem ceiar conosco. Hoje é um dia especial, hoje é o dia da Santa Ceia. Este é um ato, Senhor, que nós realizamos dizendo e apontando para o Senhor que um dia virá buscar a sua noiva. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor diariamente venha ceiar conosco. Que seja diariamente. Este é um ato, Senhor, que nós fazemos, é um ato profético que nós fazemos, mas nós precisamos do Senhor todos os dias. Pai, se faz presente hoje aqui e fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, meus irmãos. Bom dia mais uma vez a todos. Eu já fiz um apanhado aqui no quadro para facilitar a nossa fala, certo? Para você não esquecer o que nós falamos aqui. Mas eu queria pedir a você para abrir o livro de Jó, no capítulo 1, para a gente ler mais uma vez e a gente focar em algumas verdades aqui que precisam ser esclarecidas ou dialogadas. Quando se fala em teologia, eu gosto de uma fala de Rodrigo Silva. Rodrigo Silva fala isso constantemente, né? Inclusive em um dos seus livros. Ele diz que quando nós estamos diante de um profissional da saúde, o cara pode ser expert, né, em medicina, pode ser um especialista em direito, pode ser um especialista em engenharia. Mas quando nós falamos de Deus, ninguém é especialista em Deus. Todos nós entendemos de Deus. O que muitas vezes nós precisamos fazer é enxergar aquilo que nós conhecemos com base na palavra. Porque senão a gente acaba destoando, né? Já viu gente que destoa?
E você diz assim, meu Deus, é nada com nada, né? Então, às vezes, precisa desse equilíbrio que somente a palavra de Deus nos traz. Somente esse equilíbrio. A nossa forma de viver, a nossa interpretação de vida deve ser através da palavra, tá certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, da hermenêutica bíblica, a hermenêutica bíblica, ela tem muito a ver com a hermenêutica jurídica. Muito, muito a ver. Por exemplo, a gente faz uma interpretação dos textos. No direito nós temos uma regra que chamamos de regra escalonada, ou uma regra de hierarquia. Na palavra existe também isso. Quando nós somos cristocêntricos, nós estamos dizendo, o foco é Cristo. É Cristo. Quando os cânons, eles enxergavam, eles tentavam entender ali o texto, qual texto entraria na Bíblia e qual texto sairia. Muito do que eles enxergavam como parâmetro era Cristo. Então, por exemplo, para você validar um texto, hoje nós procuramos, eu não sei se vocês fazem isso aqui, eu acredito que sim, Pro Tamires deve fazer isso com constância, diz assim, olha, foi a palavra de Jesus, foi o próprio Jesus quem disse isso. Não tem essa colocação às vezes? Foi o próprio Jesus quem fez isso. Olha, nas 2 tábuas da lei, foi o próprio Deus que escreveu. Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que a Bíblia foi escrita por mais de 40 mãos. Então, quando a gente diz assim, foi o próprio Deus, você está dizendo, opa, existe algo aqui que é superior. Quando você diz palavra de Jesus, você está dizendo, ó, Jesus apontou para o Velho Testamento em alguns momentos. Jesus reafirma a legitimidade do texto. Sacou? Que é uma regra de interpretação também. Você percebe isso? Você consegue entender? No direito, nós temos isso. No direito, nós apontamos sempre para o ápice. Nós apontamos para a Constituição Federal. No direito, nós sempre apontamos. Se tiver uma norma infraconstitucional, uma norma que está abaixo da Constituição, nós vamos dizer, ela dialoga com o quê? Qual é o norte desse texto? O que é que ela dialoga com a Constituição? Então, os textos devem dialogar com Cristo. Nós entendemos que os textos apontam para Cristo, não é assim? Nós entendemos que o Antigo Testamento aponta para Cristo, porque Cristo é o centro. Cristo está no ápice, é o mais importante. Então, nós vamos enxergar em alguns momentos, você diz assim, pô, mas como é que eu consigo interpretar esse texto? Vou dar um exemplo aqui, que é um pouco polêmico, mas nós não vamos entrar nessa polêmica, é só para vocês entenderem, enxergar isso. Nem um pouquinho. Brincando, a gente pode entrar. Veja só, Tamires liberou. Veja só. Não tem aquela passagem bíblica onde Jesus ele pede para afastar o cálice, se for possível? Como é que nós interpretamos aquela passagem? Como é que nós interpretamos aquela passagem? Veja, aí nós interpretamos assim. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Aceitamos essa teoria, não aceitamos? Essa ideia, aceitamos. Sabe que existem várias outras ideias na teologia que se você não tiver cuidado, você fica até doido. Com tanta coisa que tem. Você diz, meu Deus, que tanta coisa é essa? Mas o nosso norte é a palavra. Então, quando divergir demais, você vê uma doutrina muito divergente, volte para a palavra, vá para a palavra. É a palavra pela palavra. A boa interpretação, a boa hermenêutica é a Bíblia interpretando a Bíblia. Se você conseguir entender o velho Salmo, perfeito. A Bíblia
o Davi vai dizer que a Bíblia é um todo. A Bíblia é um todo. Não existe fragmentos, viu? Isso aqui é o Velho Testamento. Isso aqui não usa mais, não. Não, a Bíblia é um todo. A Bíblia é um todo. Existe um propósito para aquilo. Então, a interpretação, a Bíblia, pela Bíblia. A palavra dentro da palavra. Ok? Quando Jesus faz aquela colocação, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Como é que nós interpretamos essa passagem? Diga para mim, como é que você interpreta essa passagem? A interpretação geral é que ele está pedindo para não ser crucificado. Por quê? Por quê? Pronto, perfeito. Primeiro ponto, pai, ele está pedindo para não ser crucificado. Não é assim que ele está entendendo? Pronto, interpretação geral, fale. Não é aquela condição por conta do pecado ele se afasta de Deus naquele momento, uma coisa assim, porque ele vai assumir todos os pecados do mundo, né? Por um tempo o pecado limitado, é a tese, né? Por um tempo limitado, o pecado afasta Jesus de Deus. A segunda colocação. Pronto. Terceira. Eu acho que no momento de dor, de muita dor, a parte carnal falou um pouco mais alto naquele momento, porque ele era homem, 100% homem naquele momento. Então, muita dor, medo, né? Mesmo ele sendo Deus, eu acredito que por isso que ele fala, mas se não, vou ter que descer. Show. A regra é essa, a regra tem sido essa. Mas tem alguém que enxergou dentro da hermenêutica uma outra visão. John Stott escreve sobre isso. E ele entende dentro de uma hermenêutica diferente. Perceba. Quando Jesus fala para os discípulos o que ia acontecer com ele, ele já sabia o que ia acontecer. Concorda? Já sabia. Então havia um propósito. Ele veio, inclusive, muitas vezes disse: eu vim cumprir a vontade do meu Pai. A missio Dei. A missão é de Deus, não é de Cristo. Cristo cumpre a missão de Deus. Eu me submeto a cumprir a vontade do meu Pai. Ok? Pedro tentou tirar Jesus desse norte, desta visão. Sim. O que é que Jesus fala com ele? Satanás. Então, Jesus queria correr da cruz? Essa é a interpretação de Stott. Jesus queria correr da cruz? Não. Jesus queria correr da cruz? Não. Então faz sentido ele dizer: afaste de mim esse cálice? Se a todo momento ele estava reafirmando que ele iria, que ele inclusive iria subir aos céus, que ele iria ressuscitar, faz sentido? Não faz sentido porque você está enxergando essa outra lógica, a outra interpretação. O que é que Stott diz? Veja, porque muita gente discorreu sobre isso dizendo: Jesus ficou com medo. Jesus queria correr. Não. Stott vai dizer assim: no momento em que ele está no Getsemane, Getsemane era um local de prensa. Getsemane significa prensa. Quando você pega... Exatamente. Quando você pega a oliva e você dá a primeira prensa, sai aquele líquido mais puro. O azeite da primeira prensa. Exatamente. É um azeite mais puro, um azeite mais rico em várias coisas, enzimas, né? São vários nutrientes ali. Ele está puro. A segunda prensa, ele está no Getsemane. A segunda prensa que dá, aquele líquido que sai é um líquido mais grosso.
já é um líquido para você colocar, por exemplo, para você fazer perfumes, alguns perfumes mais simples, para você colocar no alimento, esse. A terceira prensa sai quase com uma graxa. Então você usava como remédio, passava em ferida de animal. Essas 3 prensas, a Bíblia vai dizer, essas 3 prensas significa os pecados da humanidade estavam sobre ele. Ele sentiu o peso, antes de subir à cruz de pagar, ele estava sentindo o peso do pecado, do passado, do presente e do futuro, porque ele pagou os pecados da humanidade. O pecado que eu ainda irei cometer já está pago. Perceba aqui. Então, essas 3 prensas. Quando você prensa, veja, alguém, Jesus estava sendo prensado. Quando você prensa alguém e Jesus transpira o sangue, a agonia, a dor é tão grande, e a ciência vai dizer sobre isso, que é possível transpirar sangue, pelo sofrimento, pela angústia. O que Stott diz é que ele disse para o pai, pai, afasta de mim este cálice. Ele está dizendo, não deixa eu morrer aqui, senão eu não subo no madeiro. Veja que a interpretação, Stott traz uma outra linha, porque aí não briga com a Bíblia. É uma interpretação que não briga. Você entende? Então, é a Bíblia pela Bíblia, a palavra pela palavra. Nós precisamos enxergar isso. E o foco é Cristo. Onde é que você quer chegar com isso? Quando nós analisamos o livro de Jó, e o livro de Jó, quando São Jerônimo, ele faz a interpretação, ele faz a tradução do texto de Jó, ele vai dizer que o texto de Jó era como você caminhar num lamaçal. Porque tinha situações, questões ali, que não tinha parâmetros para você solucionar, para você resolver. Tem situações no livro de Jó, que é o primeiro, é o livro mais antigo. Qual é a base que você tem para estudar? Porque quando você pega, por exemplo, Gênesis, com Gênesis você consegue ter um parâmetro. Você já diz, ó, a criação, né? Você já enxerga ali a limitação, né? Do homem pela ação do pecado. A gente consegue entender, não é verdade? Não fica mais fácil? O livro de Jó não. Esse livro nos traz algumas indagações. Quer dizer, muitas. Uma dessas indagações, veja, sempre dialogando com a Bíblia. Por que eu estou fazendo esse corte aqui na hermenêutica? Porque é a palavra pela palavra. Nós não podemos interpretar o livro de Jó se não for através da palavra. No direito, nós vamos chamar de teoria da recepção. A nossa Constituição, ela é de 88. De 1988. O nosso Código Penal, quem é advogado aqui? Tem mais algum advogado? Pode dialogar comigo, viu, filha? É bom que a gente dialoga. A nossa Constituição, ela é de 88. Mas nós tínhamos um Código Civil de 1916. Uma Constituição de 88 e um Código Civil de 16. Nós temos um Código Penal até hoje. Nós temos um Código Penal de 1940.
Código Penal, 1940. E a Constituição, de 88. O Código Penal foi construído, foi consolidado no momento de repressão, numa quase ditadura militar. A Constituição não. Então perceba que alguns textos, nessa teoria da recepção, e aqui vai acontecer também aqui na teologia, vai acontecer na Bíblia, muitos serão analisados com base no Novo Testamento. Nós vamos fazer essas pontes, nós vamos ter isso como parâmetro, nós vamos utilizar o Novo Testamento. Cristo, sempre Cristo, como a nossa base, ok? Quando o texto de Jó diz assim, Satanás, vamos ler novamente. 1. Diz assim, na terra de Uz, morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Também tinha um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez, e as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava a rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso, porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. Satanás foi convidado? Não. Ele tem esse acesso, porque ele tem essa condição de príncipe do mundo, no caso? Porque ele próprio Jesus fala que ele é o príncipe desse mundo, né? Isso. Então, eu não sei E a palavra em outro momento vai dizer, o mundo jaz o maligno. Ele tem essa condição de acesso por conta dessa condição de príncipe. Sim. Ele foi chamado? Não. Foi chamado, não. Ele não foi chamado. Mas se ele foi, era porque podia também. Mas se ele foi é porque havia legalidade. Pronto, é o que eu estava falando. Havia legalidade, perfeito. É aí que nós vamos chegar. Ó o termo aqui, ó. Princípio da legalidade. Tá aqui a interpretação do texto de Jó. Porque ele é o acusador. Aí ele vai perante o juiz. Vamos entender, mas vamos entender se só é isso? Vamos entender se só é isso? Tem uma teoria no direito que a gente diz que nem tudo que é moral é legal. Nem tudo que é moral é legal. Eita, vou chegar numa situação aqui bem delicada, mas tá na palavra, nós vamos falar. Lógico, né? Sabe o que é que Pedro vai dizer? O apóstolo Pedro vai dizer? O apóstolo Pedro vai dizer que ele espera novos céus e nova terra, para que seja cumprida a justiça de Deus. Sabe o que é que significa? Pedrão está dizendo, neste mundo não há justiça. A justiça que nós esperamos é só em Deus. A palavra também diz que a nossa justiça é considerada
para trapos de imundícia. Pois é, para o mundo. Então você vai procurar, às vezes, querer que o mundo traga a justiça. Pedro vai dizer, esperamos novos céus e nova terra. Né? Aguardamos a justiça de Deus. Neste mundo não há justiça. Nesta teoria, e aqui nós aplicamos mesmo no direito, aplicamos mesmo. Satanás não está indo para o céu por uma questão de moralidade. Ô Senhor, eu vim falar contigo aí, eu estou tão desanimado com a situação. Ele foi como acusador. Ele sobe como acusador. Mas sabe o que é que ele deseja? Sabe o que é que Satanás desejava ali? Nós já vimos uma tese, né? Já levantamos uma tese aqui, não foi? Já levantamos uma tese. Sabe o que é que... Sabe por quê? Primeiro, sabe por que ele vai? Sabe por que ele vai? Porque ele tem legalidade para acusar. E sabe quem deu esta legalidade? Adão e Eva. Satanás entra no mundo, por isso que Jesus diz, ó, vem vindo aí o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo. Mas a palavra vai dizer em outros momentos, ó, hermenêutica. Mas a palavra vai dizer em outros momentos que o mundo todo pertence a Deus. Ah, professor, então calma aí. Como é que resolve isso? Em Jó. Em Jó, é o texto que se resolve isso. Porque o mundo jaz o maligno, o mundo é dele. Sabe uma teoria que vocês... O pastor Samuel fala direto dela. Essa teoria, diz assim... Como é que ele diz? Sou salvo, mas ainda não. Tem um negócio que ele fala assim, não é? Como é o nome da... Já e ainda não. Pronto. Aqui cabe também. Porque parcialmente, o mundo é de Satanás. Parcialmente o mundo é de Satanás. Quando Satanás vem a Deus e fala, e Deus já fala sobre, veja, ele pergunta assim, de onde vens? Ele estava perambulando, o termo certo, perambular, porque é diferente perambular de reconhecimento. Não, eu estava reconhecendo o meu território. Não é diferente? Então ele estava perambulando pela terra. E ele estava perambulando pela terra porque a terra lhe pertence também. Mas quando Deus fala direto para ele, vistes meu servo Jó, sabe o que é que Deus está dizendo? A terra não é tua. Ele não se curvou. O que Deus está falando para Satanás é, enquanto tiver não é tua, totalmente. Enquanto tiver pessoas que não se curvam a Baal, ao mundo, a terra não é totalmente de Satanás. Vê que coisa séria? Deixa eu só continuar. Só para mim entender. Ele já tinha levantado a mão, viu? Porque assim, a Terra é uma criação de Deus, né? Está falando da parte de matéria, física, estrutura, todo um projeto do mundo, tudo que a gente quer de Deus. A gente sabe que o que o inimigo quer é a adoração, no caso, né? Aí, o que ele diz o meio, Jó, ele diz que a
até a esposa dele vai lá e confronta ele para ele blasfemar contra Deus, né? Eu acho que uma parte muito forte aí nessa passagem de Jó que está evidenciando a condição de adoração, né? De negar o Senhor, né? E se voltar contra o Senhor, né? O que é que Satanás faz Porque, eu tô falando assim, no deserto? Esse principado dele, do meu ponto de vista, ele requer essa adoração humana, né? Acho que é nesse âmbito assim, que a terra, por ele ter levado a dona ao pecado, né, convencendo eles a pecar, a desobedecer ao Senhor, ele sempre vai estar nesse movimento de requerer a adoração a ele, entendeu? Que eu acho que foi algo que tirou ele do céu também, né? Porque ele queria essa autoridade, adoração, essa questão. Tanto é que ele influenciou outros. Ele quer o trono. Ele quer o trono. Ele quer o trono. Então, essa parte que eu fico pensando, que é essa autoridade que ele quer, né? Ele quer adoração para ele quer tomar conta disso. Perfeito, perfeito. O sinal do judeu, a aliança do judeu era onde? Jesus vai dizer pra gente onde é a nossa circuncisão? No coração. O que é que Satanás deseja? Quando a palavra diz assim, ó, onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Qual é o nosso tesouro? 100%? Porque está nesse mundo aqui, né? Mas a gente o mundo jaz o maligno. Mas enquanto não tiver todos adorando, ainda não. Em Apocalipse vai dizer, o mundo é devolvido a Deus e a Cristo. Em Apocalipse que vai dizer isso. Na batalha, o mundo é devolvido totalmente. Totalmente. No seu coração, ó, coração é enganoso. Dele procede, sai o quê? Todas as maldades. É do coração. Quando ele diz assim, ó, filho, dá-me o teu coração, ó, é um mundo que está aqui dentro às vezes. Você tira e coloca só ele. A gente está dialogando com a palavra. Então, Satanás foi tocado nos filhos primeiro, né? Será que ele fica ali está o coração primeiro? Os filhos. São teses. Isso. Então, ele pensou, ali são duas teses que Satanás levanta. A primeira tese é, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Primeira tese. A segunda tese é, ninguém ama mais a Deus do que a família. E eu tenho exemplos, viu? Eu tenho exemplos. Por exemplo, dentro de minha casa, minha mãe, ela passou um tempo doente, depressiva. E o que era mais importante para ela não era Deus, não. Eram os filhos. Não era nem o marido. Eram os filhos. Ela colocou os filhos no coração dela, numa posição que não deveria. E ela adoeceu mais ainda, quando isso aconteceu. E para ela, né, para Deus recompor a vida dela, foi difícil, porque não atinge só ela, atinge também quem está próximo. Porque nós não fomos criados para assumir o lugar de Deus na vida de ninguém. Entende? E foi um processo de adoecimento. E quantas pessoas vivem isso? Processo de adoecimento, e para sair dali... Então, porque você enxerga a sua nora não como a filha, você enxerga a sua nora como, né, uma pessoa do mal que está ali para tirar seu filho. É. Por isso que esse livro é tão forte.
que fala comigo, falou muito comigo de forma profunda, porque algumas questões aqui, a questão de coração rendido a Baal, meu pai tinha isso. Coração rendido a Baal. Coração rendido ao dinheiro. Primeiro lugar é o dinheiro, segundo lugar o dinheiro, terceiro lugar o dinheiro. Tem um documentário que é A Vingança de Deus. Sim. No YouTube. Lindo. Conta a história de Lindo. um Lindo. ele é- Perfeito. É muito Se vocês puderem assistir, é perfeito. Mais ou menos 1 hora. Certo? Falando mas é muito a vingança de Deus. Bota aí no top. Bota no grupo. A vingança de Deus é de um homem, a história de um homem ateu. Os filhos começam a se converter e esse homem fica doido, possesso. Esse homem chegou ao ponto de mandar derrubar a igreja. Comprou o terreno da igreja e mandou derrubar a igreja. passou o trator por cima. Imagine que situação. Muito interessante. Interessante demais, né? Hein? A conversão dele. Isso, a conversão dele. O que eu fiquei mais impressionada foi com a enfermidade que agravou ele. É. Né? E o tormento que o diabo fazia na vida dele. O tormento, exato, A ó. enfermidade foi Na língua. Na língua. Na língua. Ele via bichos, ele sentia bichos comendo a língua dele. O filho Imagine. dele, com 13 anos, começou a documentar muitas coisas e hoje ele fez isso. É fantástico. Esse documentário é fantástico. Assistam. Fantástico. Então, voltando. Essa teoria, vocês estão compreendendo? A minha linguagem tá clara? Se ficar difícil, a gente fala. Grite, minha irmã. Eu grito. Grite. Vamos lá. Ó, então, existem coisas que é do campo da moral e existem coisas que é do campo legal. Imagina você assinar um documento. Você assinou um documento. Tem um contrato. E você assina esse contrato. Só que você está assinando esse contrato com base na coerção. Alguém está, sabe, te pressionando, te ameaçando a assinar aquele contrato. Eu te pergunto, os critérios legais, o juiz que bate os olhos lá, vai ver os critérios legais preenchidos? Sim. Mas os critérios morais foram estabelecidos ali? Não. Satanás não tinha nenhum critério moral para ir aos céus. Nenhum. Mas tinha legitimidade. Porque a terra jaz no maligno. A terra parcialmente é dele. Enquanto não se curvar. E a gente vai interpretar isso também com base em outro texto. Lá em Gênesis. Abraão. Quem falou? Abraão. Abraão clama a Deus pela vida de Ló e começa a dizer, ô Senhor, se tiver 20 aí o Senhor vai destruir, não é? E se tiver 15? E se tiver 10? Se tiver um que não se curva, não é totalmente de Satanás. Não é. Não é totalmente de Satanás. Aí isso volta para o que você começou dizendo. Nós estamos em guerra. Estamos em guerra. É uma resistência. E por isso que o povo de Deus precisa resistir e avançar. Isso. Quer ver uma coisa bacana? Até o último dia. Ó a guerra como é. Ó a guerra como é. A Bíblia vai nos ensinar, no livro de Jó, como é que Satanás, o modus operandi de Satanás. Como ele opera. Como ele opera. Jó não sabia que havia Satanás. Ele entende que é Deus operando. Nós sabemos que Satanás tem força. Quer ver uma coisa? A gente consegue entender o modus operandi quando acontece vários problemas, sabe? Várias situações ao mesmo tempo. Diego, eu lembrei de tu essa semana, por causa disso que eu acredito. Eu saí no trânsito, Começou a repreender. Não, Começou a... um carro quase bate no meu carro, depois outro carro de novo. O terceiro, quando eu vi o quarto, eu digo, o sangue de Jesus. Deixei nem uma doida dentro do carro. Isso não é normal, não. Não é possível na cabeça. Mas é assim. É isso aí. Os meninos chegam fora das
Quer ver uma outra situação? Você pode espiritualmente enxergar uma batalha. Sabe como? Isso daqui é da área, é um pouquinho da área da libertação, A intercessão. certo? A gente vai aprendendo direito, Vamos botar. libertação, aprendendo Então, Pode falar. por exemplo, quando você está numa guerra, você diz assim: Jesus é o meu escudo. Não é? Sim. Você já botou um escudo? Alguém já usou um escudo? Um colete à prova de bala? Não? Graças a Deus. Não, né? O escudo, você imagina, né? Colete à prova de bala, eu já usei. Para teste, né? A gente às vezes faz alguns cursos e vamos testar, vamos ver, né? Mas graças a Deus que Tudo tranquilo. Jesus é a nossa força, né? Porque eu tinha uma ideia no início. Eu sou advogado, eu vou andar armado. Então você começa a fazer curso, né? Vou fazer um curso de tiro, não sei o que, tal. Bota um colete, né? Jesus um dia me deu uma sacudida e disse assim: vem cá, tu precisa de arma para quê? Se eu sou a tua força, se eu sou o teu instrumento, se eu te defendo, se tu está embaixo das minhas asas, para que tu vai usar arma? Pronto, eu falei, nunca mais, Jesus, eu falo uma coisa dessa. Não é? Então veja, mas quando você está com colete, você toma um tiro, a bala não passa. Você concorda? Não passa, a depender do calibre. A depender do calibre. Mas quando é Jesus, não passa. Não vai passar. Uma moeda para aí. Agora, se você tomar um tiro, o impacto é tão grande na tua vida, no teu corpo, que você sente a dor. Não entrou, mas você sente a dor. Sabe quando você está dizendo assim: meu Deus, como meu corpo tá moído. Rapaz, que batalha, às vezes. Tem cuidado, às vezes é batalha. Um cansaço que não passa, se diz assim, eu já verifiquei as vitaminas, está tudo em ordem, mas o cansaço não passa. Às vezes está vendo a batalha. A gente vai ver o professor Fábio Coelho falar sobre isso. Tem um livro fantástico de Fábio Coelho. Não apagueis o espírito. Que livro mudou minha vida. No enxergar as batalhas espirituais. Ele tem um outro livro chamado Batalha Espiritual, que é fantástico também. Mas esse livro, meu Deus, como foi impactante. A gente consegue enxergar com olhos espirituais. Por isso que a palavra vai nos chamar a atenção. Tem coisas que só conseguiremos discernir se estivermos no Espírito. Se não estivermos, nós não vamos conseguir enxergar. Quando se fala dessa teoria aqui, ó, tem coisas que no mundo jurídico é legal, mas não é moral. Como que é o contrário? Ser moral, mas não legal? Tem um mínimo de legal e moral nesta interseção aqui. Isso é o que faz segurar o direito e a sociedade. Por que você não acelera o carro na Nó de Cerqueira, ali próximo da Escola Asas? Por que você não coloca, né, a velocidade 100, 150, por que você não passa ali? Porque existe um radar. Esse limite é para nós, mas é também para Satanás. Satanás tem limites. E o limite de Satanás é a legalidade, é o que está na palavra. É limite para ele. Não precisa ser só um radar, não. Ninguém acelera em uma curva. Mas aí é medo de morrer. Depende. Às vezes, né, eu não acelero na curva, medo de morrer. Mas tem doido, não tem? Não tem doido às vezes que acelera? Tem. E se o carro for um carro bom, às vezes você bota 120, 140, né? Numa curva. Mas veja, por que você não passa naquele semáforo? Porque você sabe que você vai ser multado. Existem limites.
Por que que... Aí vamos lá para esse limite aqui. Por que que... Me perguntaram aqui, por que que Jó... Por que que a mulher de Jó não é tocada? Eu entendo aí porque... Eu entendo aí porque Jó e a mulher eram um só, né? Já que era casada, era uma carne só. E Deus falou para Satanás não tocar na vida de Jó. E ela faz parte da vida de Jó. Mas e o terceiro toque? Que terceiro toque? Que Satanás toca uma terceira vez na vida de Jó. Toca na carne dele. Quando coloca doenças nele. Por que não toca na esposa? Porque ele foi o exemplo. Ela já é a legalidade dela. Porque, Mas tocando nele, tá tocando nela também, né? Porque Jó que foi o exemplo que Deus deu a Satanás. Um homem íntegro, né? Porque Deus deu legalidade para ele tocar só em Jó. Certo. Mas a mulher não é... O homem e a mulher, o casal, não é um só? Eu acho que o diabo achou que Jó ia ser tão atingido quanto pelas outras pessoas. Porque tem várias teses que são levantadas. Primeira tese, que a mulher de Jó foi usada por Satanás. A gente vai encontrar isso. Por isso que Satanás não tá. Por isso que Satanás não toca nela. Porque não toca da forma que tocou em Jó, porque ela já estava tocada. Ela foi instrumento dele. É a primeira tese. A gente não está cravando nada, viu? A gente está enxergando aqui as interpretações. Primeira. Segunda tese. Existe um livro. Esse livro é O Mercador de Veneza. É um livro de Shakespeare. Eu não sei se vocês lembram dessa passagem no livro, mas alguém faz um contrato com um agiota, é mais ou menos assim. Faz um contrato com o agiota para o agiota emprestar um dinheiro. Só que ele não podia dar, essa pessoa que está tomando o dinheiro, ele não podia dar em garantia os navios. Porque os navios, havia uma incerteza se esses navios haviam se perdido ou se estavam voltando naquela rota. Então o garantidor não queria que fosse daquela forma. Fosse com bens, porque não tinha certeza. Então diz para ele, ó, eu vou te emprestar. Agora, se você não pagar, eu vou lhe tirar uma tira de couro nas suas costas. Lembra dessa passagem? Inclusive o autor do Alto da Compadecida traz isso também, né, para... Pronto. Mas isso é de Shakespeare. Só que no momento em que o advogado vai defender a causa desse homem na justiça, havia um contrato dizendo, vou tirar uma tira de couro. O advogado diz assim, vai tirar a tira? Vamos ver o contrato, o que é que está no contrato aí? Uma tira de couro. Fala da tira de couro. Mas não fala do sangue. Vai tirar a tira sem tirar o sangue. Porque se tirar o sangue, você está rompendo a relação contratual. Está entendendo o que é legalidade? Sim. Você vai tirar a tira. Agora, sangue não pode. Eu vou ficar aqui observando. Se tirar sangue, quem vai pagar a multa é você. E agora eu vou tirar o couro das suas costas. Quando Satanás pede para tocar em Jó, na pele dele, a palavra vai dizer que a mulher é carne da minha carne, osso do meu osso, carne da minha carne. É assim? É um só. Você concorda? Pronto. Já viu Deus tocar em aliança? Fala para mim na palavra onde é que Deus toca em aliança. Diga para mim.
Onde é que Deus toca com aliança? Em aliança? Não toca. Deus não toca em aliança dele. Ele não toca. A mulher de Jó não é aliançada com ele? O que é que Pedro vai dizer? Vamos lembrar o texto. Deixa eu lembrar o texto aqui. Mateus capítulo 19, versículo 8. Quem pode ler? Jesus respondeu. Quem respondeu? Jesus. Ah. Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Tá falando de quê? Mais em cima. Os fariseus perguntaram, nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar sua esposa embora? Pronto. Tá falando do divórcio. Jesus está dizendo, o divórcio só foi permitido em face da dureza do coração. Mas no início não era assim. Deus não deseja o divórcio. Deus não deseja a separação. Deus não deseja a morte. Às vezes tem marido até que pede a morte da esposa, né? Que não aguenta, diz assim, Senhor, é melhor levar do que e separar, né? Mas Deus não toca. Deus não toca na aliança que ele fez. Deus não deseja o divórcio. Deus não iria colocar à prova Jó, no sentido de Jó deixar a esposa dele. Entende? Que é tocar na aliança. Ah, mas tocou nos filhos. A palavra diz que filho é promessa. A promessa estabelecida agora pode ser restabelecida lá na frente. Pode ou não pode? Na vida de Jó foi restabelecida. A promessa pode ser restabelecida. A aliança Deus não toca. Faz sentido na sua vida? Então, para o crente mesmo que entende a palavra, divórcio, Papai do Céu não aceita. Não aceita. Ah, já aconteceu. Aí, vamos clamar por Deus, né? Para Deus dar direcionamento. Mas, Papai do Céu não gosta, não admite, porque está tocando na aliança. Vamos imaginar, só para que vocês entendam esse princípio aqui, a gente vai precisar dele mais à frente, ó. O princípio da legalidade é um princípio que visa colocar em prática especificamente o que está no texto. É o sentido do texto. A Bíblia disse, irmã? A Bíblia disse? Disse. Então é o que a Bíblia disse. A Bíblia disse? Não. Então, ela não falou a respeito. Entende? A legalidade, ela é o texto pelo texto. É especificamente o que está na mensagem. Se a mensagem traz aquele direcionamento, você deve aplicar. Se não traz, é coisa às vezes da sua cabeça. Às vezes é sua interpretação, às vezes é a sua forma de enxergar. Tá fazendo sentido? Por exemplo, o que é moral? Tem exemplos aqui que eu estou tentando segurar para não trazer polêmica e não deixar você preocupado. No Estado democrático de direito, se você auferiu renda, você tem que pagar tributo. Concorda comigo? Auferiu renda, tem que pagar tributo.
Isso é legal. Mas se você auferiu renda, só que estava realizando essa atividade, vou trazer o exemplo de Tamires. Imagina alguém que está levando droga, está vendendo droga, trabalhando com drogas. Auferiu renda. Tem que pagar imposto? Hein? Por enquanto não, vou saber se o Lula não vai colocar aí. Não, tem que pagar, sabia? Tem que pagar. Não, que tipo de droga, né? Não, droga ilícita. Tem que pagar. É. Por isso que eu sabia que vocês iam ser sacudidos. É. Porque, ó, existe um princípio. Chegou depois, não vai entender esse negócio de exemplo aí. Não é? Não, do sonho, um exemplo do sonho. É um exemplo do sonho. Ó, Tamires teve um sonho, e aí eu tô tirando o exemplo desse sonho. Tem nada a ver aqui, viu? Bem colocado, né, meu? Então veja. Existe um princípio no direito tributário que diz: dinheiro não tem cheiro. Não tem o quê? Cheiro. Cheiro. É legal. É moral? Não. Não é moral, não. Mas isso tá na lei? Tá. Não, gente. Mas isso é recente. Não, isso é consolidado há muitos anos. Consolidado há muitos anos. Ó, Então o tráfico paga? veja, uma coisa não tem nada a ver com outra. Vamos lá. Eu sei onde você quer... Calma. Eu sei onde você quer chegar. Calma aí. Pergunta, mas aí tem que saber que droga é essa, qual é essa medida dela? Qualquer coisa. Ela tem um objetivo? Qualquer coisa. Por exemplo, uma prostituta deve pagar imposto? Eu não ia entrar nessa polêmica. Mas auferiu renda tem que pagar. É moral? Não é não. Mas é legal? É legal. Auferiu renda. Aí você pensa assim, poxa, o Estado vai deixar assim? Não. Pertence ao direito penal perseguir aqueles que praticam crimes. Mas o direito tributário, o que é que o Estado deseja? Arrecadar. O Estado não quer saber inicialmente de onde vem. Auferiu, tem que pagar. Nesses casos ilícitos aí, eles Acabam confiscando. Então não quer dizer que vai ficar impune. Não é impunidade. Mas quer dizer que cada um no seu quadrado. Existe competência do direito penal de perseguir os criminosos. Colocar na cadeia. Mas o direito tributário, até você dizer de onde vem aquele... vai ter que oferir, vai ter que pagar tributo. É tanto quando aprende, tem as partilhas lá, naquelas coisas. Quando aprende esses tratos. Exatamente. Aí confisca todos os bens do traficante. Confisca tudo. Agora eu não sei para onde vai, mas eu sei que tem uma parte fiscal aí. Para onde vai? Se é apreendido, Volta pro tesouro, será? vai para o Tesouro Nacional. Primeiro leva para leilão, prasta pública, vende tudo e depois segue para o Tesouro. E algumas coisas são patrocinadas, alguns valores devem ser levados para o fundo penitenciário, para a promoção, né, desses direitos aí sociais. A questão da lavagem é justamente visão disso aí. Visão disso aí. Então veja, isso daqui também vai acontecer na Bíblia. Essa ideia de moral e legal. Satanás não tem moralidade, mas ele tem a legalidade. Por isso que ele vai. Vamos continuar a leitura? Chegou o dia 6. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás então disse: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui
e por ali. Gente, estive passeando, perambulando. Não dá uma ideia? Quando a gente lê lá em Gênesis, a gente não vai enxergar que Deus também vinha e ele passeava pelo jardim? Sim. Só que aquele passeio de Deus pelo jardim não era este passeio, não era esse modelo de passeio. Deus vinha passear pelo jardim, uma forma de dizer assim, eu vim ver se está tudo em ordem, se está tudo certo, estou reconhecendo a minha propriedade, o meu domínio. Diferente de Satanás, Satanás vai aqui para ele apontar. Ele procura, quem falou? Ele procura quem deseja tragar. E quem é que ele vai tragar? Quem comete pecado. Quem é o infrator da lei. Qual é a lei? A palavra. Aquele que afronta a autoridade, porque quando Deus estabelece uma ordem, olha filho, não faz isso, e a lei é isso, filho, não faz isso, e você faz, você está desonrando a autoridade de Deus. Você está dizendo, os limites estabelecidos por você eu não estou seguindo. E se você os conhece, mais ainda. Veja, Jó não os conhecia. Não haviam textos específicos. O que Jó conhecia da parte de Deus era aquilo que a cultura local falava sobre Deus. Eram as experiências que ele tinha em relação a Deus. Mas não havia uma lei específica. Não havia legalidade. Entende? Por isso que Satanás vai no coração. Satanás vai no coração, Satanás vai no sentimento. Satanás vai no interior. Porque não havia algo estabelecido. Ó, você infringiu esta lei, você infringiu aquela lei. Não havia esses parâmetros. Percebe? Não havia esses parâmetros. Seguindo. Satanás esteve dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. 8. Aí o Senhor disse, você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Não é pecado, é errado. Porque ainda não se tinha uma ideia de pecado. Lembra que nós conversamos sobre isso? Paulo vai dizer que o pecado é a transgressão da lei. Havia lei? Não. Então ele tinha uma noção, olha, isso daqui agrada ou não agrada o Senhor. Então, com base naquilo que ele entendia sobre Deus, era que ele praticava. Havia uma legalidade? Não. Jó estava no campo totalmente da moralidade. Então, por quê? Jó servia... Sabe quando você tem alguém que vai para a justiça porque não paga pensão alimentícia? E o juiz tem que dizer, pague, senão vou te prender. Ele paga por quê? Porque ele quis? Não. Ele paga porque ele é obrigado, ele é forçado a pagar. Veja, só que tem pais que pagam espontaneamente. Pagam até mais, porque dizem assim, não, eu sou pai, sei que é meu dever, sei que... Jó está nesse campo aqui, ó. No campo da moralidade. Jó faz porque ele entende que deve fazer. Ele não faz... Ah, por que você não faz isso? Porque eu vou para o inferno. Você não faz porque você vai para o inferno. Olha o que está te limitando. Não, eu não faço porque eu não quero desagradar o meu Deus. Olha como é diferente. Jó está nesse campo. Seguindo. Satanás respondeu, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Será que não é por interesse próprio que ele te teme? O que ele está dizendo, ó, ele não te teme porque ele te ama. Ele te teme porque ele tem interesses. Ele tem interesses de ser
abençoado. Havia uma teoria naquela época, essa era a teoria aqui, cadê? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Havia uma teoria, aqui ó, teoria da causa e do efeito. Havia uma teoria dizendo que prosperidade era sinal de bênção divina. Por que os amigos de Jó, chegam para ele dizendo, você precisa confessar o que aconteceu? Você pecou contra Deus? Ou você pecou, seus filhos pecaram. O pecado está na sua casa. Os efeitos do pecado estão sobre você. Está dizendo. Porque é causa e efeito. Só que nós entendemos, já falamos sobre isso, nós entendemos que nem tudo é em decorrência das tuas ações. Tem gente que sofre, lembra que nós falamos daquele cego que nasceu para a glória de Deus? Nasceu cego para a glória de Deus? O propósito dele foi ser cego. Então ali não havia pecado, não era consequência de algo. Você não pode apontar como causa e efeito. Sabe às vezes que a gente olha para o irmão e diz assim, o irmão está passando por uma prova, ele deve ter feito cada coisa, esse irmão, né? Ele está na prova e ele não sai da prova, esse irmão, não é? Porque nós estamos com essa visão. E esta visão, veja, a gente tem que entender que tem coisas que são em decorrência da lei da semeadura. Você praticou, você vai colher frutos. Mas você sabe quantos frutos você vai colher? Você sabe onde você vai colher? Você sabe que você não pode colher um fruto diferente. Mas você sabe qual estação você vai colher? De que modo você vai colher? Quanto você vai colher? Então, a semeadura é se você faz o bem, né? Porque, inclusive, dialoga com a lei da física. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Mas toda reação é igual? Não. E às vezes, a gente tem que entender que às vezes, a reação que nós vamos ter, se ela for desproporcional, pode ser mais uma ação dentro de uma reação. Aí vira uma bola de neve. Então o que eles estavam falando era com base na cultura deles. Se você está sofrendo é porque você merece. Se você está sofrendo é porque você cometeu um pecado contra Deus e Deus está te castigando. Essa era a teoria. Mas, até hoje o povo fala aí. No 9, né? Satanás respondeu, será que Jó não tem razão para temer a Deus, né? E no 8, 10, ele mesmo fala, acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele? Então Satanás reconhece que Jó ali é protegido. E ele volta na questão do temor, o queridinho de Deus. Ele está dizendo, é o seu queridinho. Será que ele não está te temendo? Aí no 10 ele já fala, mas tu mesmo põe uma cerca, né? Porque ele está dizendo, Satanás está dizendo para Deus, Deus, você o abençoa em todas as áreas. Existe um interesse de Jó em te adorar, porque Jó está sendo beneficiado. Ele te adora porque no coração dele, o que ele ama são esses benefícios. Ele ama os bens, ele ama a família, ele ama a vida dele, a pele dele, a saúde que ele tem. Ele está dizendo isso para Deus. Está dizendo, você compra, você está comprando. Aí nós vamos entrar em outra questão aqui. Agora essa é uma parte aí também de Jó que realmente revela o caráter do inimigo, né? Assim, acerca do propósito dele com a humanidade. Né? Sim. Assim, né? Fico só pensando que Deus tem escolhido Jó para essa missão, porque Jó realmente é muito especial. Ele passou por uma... Quer ver uma coisa que você falou aí, filho? O que você falou é maravilhoso. Porque algo que a gente precisa pensar, isso daqui não é filosofia, certo? Isso daqui é entender a palavra
dentro disso que você está dizendo. Quem gostaria de ser aqui? Jó, o exemplo da palavra. O grande herói da fé. Quem gostaria? Alguém gostaria? Percebe que às vezes a bondade de Deus, ela é tremenda em nós e que nos afasta desses exemplos? Porque esses exemplos, embora a gente, né, leia as cartas de Paulo, meu Deus, Paulo era tremendo. Eita, meu Deus, que homem usado. Que homem usado. Alguém queria ser um Paulo? Então muitos podem dizer assim, Senhor, muito obrigado por não ter o mesmo destino do apóstolo Paulo. Você percebe? Você percebe que a ação de Deus na sua vida, às vezes de te levantar, de fazer com que você respire, às vezes numa dificuldade, né, para pagar o ônibus. Mas tu tem saúde, outro tá com um tubo no nariz. Só respira, tem dinheiro, mas só respira com a máquina. Você tá enxergando a bondade de Deus em tudo? Porque, Senhor, me livra desses exemplos. Alguém quer ser exemplo? Alguém quer contar uma história? Você quer valorizar algo? Você quer ter atenção? Conte uma história ruim. De sofrimento, de gerar um testemunho, né? Você fica assim, rapaz, esse irmão é de Deus. Não é? Você não fica? Esse irmão é de Deus. Que testemunho. Tu queria estar no lugar dele? Tá vendo que há testemunho também na nossa vida? Porque o levantar... Ah, não, mas é o ordinário. O ordinário é tremendo. Eu queria o extraordinário, né? Tem gente que diz assim, eu queria o extraordinário de Paulo. Está preparado para o extraordinário? Tu está preparado? Porque você não dá atenção a uma história boa por 5 minutos. O cara está contando, rapaz, foi maravilhoso esse ano. E esse ano só teve vitória. Vocês assim, o cara tá monótono, né? Já, tá certo, só foi vitória, tá bom. Mas vai contar uma derrota? Tá todo mundo assim, ó. Vibrando para saber como foi o fim, não é? Chama a atenção. Aquela mulher que teve aqui. Sim. Aquela pregadora. Tremendo. Quem queria ser? Não. Obrigado, Senhor, por não estar passando por uma situação dessa. Ô, Senhor, o ordinário é maravilhoso. A soberania de Deus. Rende, né? Vende. Pois é. Expliquei o teu? Agora, irmã, eu também penso assim, que Deus deixou todas essas informações para nós, para que quando a gente, você trouxe assim, a gente quer passar, não, a gente não quer. Mas às vezes a vida nos traz algumas situações próximas de situações parecidas, talvez não na sua totalidade, mas que nos ajuda a compreender mais sobre Deus, sobre essa bondade, como você trouxe, entendeu? Por quê? Porque ninguém quer passar mesmo. Não. Mas em alguns momentos nesse mundo, que tem muitas circunstâncias, a gente passa por situações. E muitas vezes a gente só consegue avançar quando porque passou. Olha diante de uma situação dessa. Então, assim, até de mencionar é difícil. Tem coisas na vida da gente que você passa, que você não passou ainda. Aí você olha para aquele cenário e fala, meu Deus, quando você passa por aquilo, e aí eu conto muito forte com Deus, né? Mesmo que não seja na totalidade de Jó, ele também traz para você, de uma forma individual, uma experiência que às vezes é só para você ou para alguns. Eu acho que cada um tem uma experiência diferente. E que na Bíblia Deus nos deixa por isso para dizer, eu continuo sendo aquele mesmo Deus. Perfeito. De ontem, de hoje e de amanhã. Agora, cada um vai ter uma experiência diferente. É porque eu acredito. Perfeito. E o mais Quer ver? fantástico depois dessa experiência é você saber que Deus agiu. E o caminho, o seu ali estava certo. Eu passei pela experiência assim com meu esposo, passando juntos.
E foi coisa assim de 10 segundos, mas parecia que era uma hora de relógio. E quando passou, eu entendi, nós não iríamos morrer hoje não. Por quê? Porque, com certeza, Deus abriu o mar vermelho para mim e para você hoje. Então, nós estamos no caminho certo, vamos continuar. Estamos fazendo, porque o Satanás se levantou contra nós, mas Deus não permitiu. Então, essa certeza, eu até conversei com o pastor Jade sobre isso, quando nós tivemos um momento com ele, sobre essa conversa, esse momento, é o que é o mais gostoso, é você saber que você está indo no caminho certo. Perfeito. Né? Que você está aqui sendo usado por ele de alguma forma, você está sendo um vaso para esse reino. É o que você falou, é uma luta constante, porque ali não tinha uma saída, foi Deus. Então, Perfeito. você entende? E o reconhecer isso como é maravilhoso. Nós passamos, a minha família passou por algumas situações bem difíceis, mas que trouxe para a gente um grande aprendizado. Às vezes nós não queremos passar, nós não queremos, mas nós necessitamos. Uma coisa é você querer, olha, eu não quero, mas e se você necessitar? Se você necessitar, papai vai fazer o trabalho por inteiro, trabalho completo. Quando a palavra fala lá, Jesus estava na cruz e Jesus ele fala algumas coisas e muitos vão dizer que ele estava chamando pelo Pai. Ele estava dizendo, Pai, por quê? Por quê? Por quê? Me desamparaste, porque me abandonaste. Nosso Pai não nos abandona. O que ele estava fazendo lá era recitando o Salmo. Qual era o Salmo? 22. Era o Salmo de Davi. Deus não nos abandona. Agora, ele é didático, ele é pedagógico. Ele vai trazer conforme a nossa necessidade. Meu pai tinha um problema muito grande em perdoar. Meu pai não perdoava. Meu pai passou uma vida guardando mágoas, intrigas, sendo alvo e palco de intrigas. Meu pai entendeu que os irmãos haviam roubado ele, passado a perna numa sociedade, e ele se entregou aos irmãos. Meu pai não queria acesso à família, se entregou. Nem ele falava, nem deixava os filhos falarem. Nós não podíamos procurar os nossos tios, os nossos primos. Meu pai rompia com a gente também. Cara muito duro, muito difícil. Um dia ele resolveu, no divórcio com a primeira esposa, ele resolveu se desligar dos filhos. Dos 5 filhos. Eu sou filho do segundo casamento. E ele decidiu não falar mais, abandonar. Ele mandava recursos, mas não falava. Abandonou. São meus filhos? Não. Eu só tenho 2 filhos. O pai dizia isso. Depois de uma briga, vejo que estava no coração dele. Ele falou muito. Primeiro lugar, dinheiro. Segundo lugar, dinheiro. Terceiro lugar, dinheiro. Tudo girava em torno do dinheiro. O pai não quis fazer, meu avô não quis fazer o inventário. Meu pai entendeu por bem se afastar do pai dele, se intrigar do pai dele. Meu pai era intrigado do pai, dos filhos do primeiro casamento e dos irmãos. Você sabe o que é você olhar para alguém e você ver a morte caminhando com ele? Sabe o que é você estar próximo de um sepulcro caiado? É um sepulcro caiado. Não tinha expressão de alegria, bruto, violento e outras coisas mais.
Nós começamos, quando eu converti, aos 17 anos, eu comecei a clamar a Deus. Senhor, coloca a tua mão. Senhor, eu não quero que meu pai vá para o inferno. Senhor, trata da vida dele. Senhor, cuida. Senhor, transforma. Senhor, liberta a minha casa. Senhor, 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 Senhor. Quando eu estava finalizando a faculdade, meu pai teve um câncer. Um câncer bem agressivo, raro. Um câncer na face. A gente entrou em desespero, né? Filho que ama seu pai, entramos em desespero. O Senhor disse para mim: você não me clamou? Você não pediu? Eu dizia: Senhor, mas eu não pedi a morte dele. Deus disse para mim: a minha obra é perfeita. Aquieta o teu coração. Eu entendi que ali era o peso da mão do Senhor sobre ele. Era a justiça de Deus sobre a vida dele. Não vingança, a justiça de Deus. E eu comecei. Falei, ó, é meu propósito, é meu objetivo falar do amor de Deus, dentro de casa e fora. E dentro de casa é que você tem que falar mesmo. Inclusive falar com a vida. Meu pai, fale com os meninos. Meu pai, fale com seus filhos. Meu pai, fale. Meu pai, falo não. Falo. Eu morro, mas não falo. Aí Deus deu uma balançada, passou por uns processos de quimioterapia, radioterapia. Antes da cirurgia, já estava baqueado. Palavra, oração e palavra. Aí ele disse: ligue para os seus irmãos. Eu vou falar com eles. Aí eu fiquei, meu coração, sabe, queria saltar do peito. Liguei para os meninos, falei com eles, expliquei tudo que estava acontecendo, porque do outro lado também tem tristeza. Mas a possibilidade que havia de uma morte rápida fez com que o coração dos meninos amolecesse, quebrantasse o coração dos meninos. Quer que os meninos, papai vai morrer, não sei, pronto, eu vi o amor dos meninos. Conseguimos restabelecer a unidade, o amor. Você precisa ver que pai besta. Um pai que não conseguiu ter acesso ao casamento da filha mais velha, do filho mais velho, o nascimento do primeiro neto. Olha o que ele estava perdendo. Perdendo um bocado de coisa. Quando meu pai decidiu dizer: fala, minha irmã, era uma alegria tão grande na minha vida, uma alegria tão grande, tão grande. E eu vi meu pai respirar. Sabe quando alguém tem uma tonelada nas costas e você tirou 700 quilos? Meu pai começou a ser outro, meu pai começou a respirar, meu pai... Era uma alegria tremenda. Eu falei, meu Deus, por que ele viveu isso dessa forma? Aí eu, em casa, palavra, meu pai, fala com seus irmãos. Não falo. Você sabe o que eles fizeram comigo? Aí pronto, aí era a polêmica em casa. Então fale com seu pai. O senhor gostaria que eu tivesse essa atitude contigo? Não faça isso. Não falo, eu morro, mas não falo. Oração, jejum, joelho. Um dia, 5 anos depois do primeiro câncer, meu pai já restabelecido, curado, forte, bonito. Um segundo câncer. Mais agressivo. Agressivo. Se o primeiro foi agressivo, esse veio para acabar com tudo.
no estômago. Aí me desesperei num momento, tal, esqueci da promessa de Deus. Aí Deus me revela, Deus vai lá e relembra. Tu tá esquecido do que eu te falei, da promessa que te fiz. Oh, Senhor. Amém. Glória a Deus, Senhor. Diagnóstico. Era para remover todo o estômago. Meu pai passaria a viver uma sobrevida, que não é vida, com a bolsa, sofrendo e passando por vários tratamentos. Já comecei a colocar aquilo na mente. Senhor, meu Deus, olha, o Senhor sabe todas as coisas. Deus dizia assim, aquieta o teu coração. Aquieta. Eu estou fazendo um renovo. Aí meu pai, fale com seu pai. Não faça isso, você vai morrer. Não está vendo que você vai para o inferno? Você não pode morrer assim. Eu sei que balançou o velho. Que ele disse, ligue para meu pai. Isso nós já tínhamos feito reuniões com os filhos. A gente já estava frequentando a casa um do outro, com os filhos. Vida normal, maravilha, com os netos, com meus sobrinhos. Imagine você não ter contato com seus irmãos. Eu não tinha contato com os meus irmãos. Você sabe o que é isso? Que peso é esse? Satanás não vai tomar algo que é precioso para uma família. Briga, minha irmã. Meu pai falou com o pai dele. Quando eu conversei com meu avô disse, eu não sei por que seu pai ficou intrigado de mim. Porque o ódio é só no coração dele. Porque, na verdade, ele era o meu filho, o filho braço direito. Ele era colado comigo. Meu Deus. Meu pai conversou com meu avô por 1 hora. Quando alguém não tem o que dizer para o outro, eu te perdoo, um abraço, tá bom, beijo, não é assim? Meu pai conversou por 1 hora com o pai dele. Aí eu olhava para ele e dizia assim, só pode ser doido. Olha o tanto de assunto que tem para falar, passar 1 hora conversando. Que loucura é essa, Deus? Meu pai, eu não sei se vocês sabem aqui, mas o Aristide Maltês foi o hospital que meu pai fez o tratamento. Gente, precisa de muita oração naquele lugar. Ainda está precisando, é muita oração mesmo. Deus me colocou lá dentro para orar. Desde o primeiro momento que meu pai teve o câncer na face. Eu vi gente sem orelha, sem nariz. Eu agradeço a Deus. Senhor, muito obrigado por respirar. Obrigado por meu nariz. Obrigado, Deus, por essa orelha. Ô, Senhor, obrigado, Deus, porque eu tenho língua. Você não sabe que sofrimento é aquele lugar. Você não tem noção. E o cheiro, oh, meu Deus do céu. Eu chegava 4 horas da manhã, quando meu pai ia ser atendido. Chegava 4 da manhã. Eu saía 19 horas. Às vezes, 22 horas. Colocava meu pai no carro, sem dormir, trazia ele para casa. E eu vinha falando o evangelho, falando. Quando meu pai entrou para a cirurgia, para a remoção do estômago, ele disse, eu não vou voltar. Peguei na mão dele, você vai voltar. Deus não concluiu a obra. Você não vai morrer assim. Meu pai entrou para a remoção do estômago.
removeu 75% do estômago, ficou com 25%. Meu pai era gordinho, era como se ele tivesse feito uma bariátrica. Ficou jovem, bonito, magrinho. Você precisa ver como esse homem mudou. Era a mão de Deus. Era para matar ele? Não, era para consertá-lo. Aí, eu continuei, pai, seus irmãos. Aí eu morro, mas não falo. Pai, que dureza é essa no coração? O senhor já está tão bem. O senhor sabe como é maravilhoso. Olha que alegria o senhor ver seus filhos, sentar à mesa com seus netos. Olha que presente. Isso é promessa de Deus para a sua vida. Eu sei, mas me roubaram. Esqueça isso. Deixa isso para lá. O amor ao dinheiro. Era capitalista mesmo. Ao extremo. Orgulhoso. Ele mata a pessoa. Mata mesmo. E eu em cima, pai. Meu pai teve um terceiro câncer. Mais agressivo que os dois primeiros. Meu pai ia para quimioterapia, tomava quimioterapia e dizia assim, e aí, tá enjoado? Tô não. E aí, não senti nada. Pense num homem forte. Tinha saúde. Às vezes ele fazia quimioterapia aqui, ele ia dirigindo, não ligava pra gente, ia dirigindo, saia de lá, ia fazer a feira e ia pra casa. Forte. Nunca vomitou. Dizia assim, eita povo fraco, vomita, eu não sinto nada. A mão de Deus sempre presente. Terceiro, um câncer na parótida. Essa parte aqui, ó. Ele teve que fazer um esvaziamento cervical. Comprometeu o braço, comprometeu as costas. Aqui ficou um buraco bem profundo. Isso aqui foi removido. No dia de entrar, 2 dias antes, na verdade, eu falei assim para ele: precisa mesmo? Terceiro já. O senhor sabe que Deus está falando. Para com isso. Liga para ele. E eu já tinha ligado Já tinha ligado para meu tio, já tinha feito. Porque para ligar, ligue. Porque se ele dissesse assim, imagine se ele dissesse 20 minutos antes de uma cirurgia. Meu tio já estava preparado, eu já estava. E meu tio disse para mim: eu não sei por que seu pai disse que tinha ódio. Seu pai era o irmão mais próximo. Era o cabeça do negócio. Era o gestor. Não sei por quê. Quando eu escutei aquilo, eu falei: não pode ser. Tem o dedo de Satanás. Tem o dedo de Satanás. Tem. Irmã, quando eu liguei, você sabe o que é você? Se ele passou 1 hora com meu avô, ele passou 2 com o irmão. Eu não sei como ele aguentou o celular quente no ouvido. Porque falava dos primos, falava de parente, falava... Minha irmã, eu dizia, gente, onde tinha isso guardado no peito? Que loucura é essa? Por que estava vivendo isso? Minha irmã, isso foi há exatamente 10 anos atrás. Meu pai está vivo. Vivo, com muita saúde, um bigodão dourado até aqui embaixo, forte, mas ele teve que passar por tudo isso. E congrega aqui? De vez em quando vem. Teve que passar por tudo isso. Hoje, se você perguntar o que é mais importante para ele, ele vai dizer, mais importante, ele chora com os netos, com os filhos. O que é mais importante? Olha, Deus fez algo na minha vida. Ele disse, eu não merecia. Deus fez algo tremendo na minha vida. Entende? Então, assim, ó, isso aqui que eu estou falando, eu sei
exatamente o que é ter no coração o dinheiro como centro, como norte. Eu sei. Né? Então, Tem um vaso aqui. Deus é bom, né, minha irmã? Oi? Realmente aconteceu ou foi mal mesmo? Ou você não conseguiu descobrir? Olha, era algo, Ou foi certa mesmo? algo que a gente nunca entendeu. Eu nunca consegui entender, porque foi antes de nascer. Então imagine você com 30 anos, sem conhecer seus tios. Imagine, havia uma proibição. Olha, não procure não. Porque eu não queria romper com meu pai. No caso, aí nem de um lado nem de outro, né? Nem eles vinham, Não. nem ele ia. Eles respeitavam. E havia também muita tristeza no coração deles. Então, se a gente não entende certas coisas com a visão espiritual, minha irmã, a gente se quebra. A gente se quebra. Vamos seguir? Alguém? Quer falar? Eu tô com a irmã aqui. Eu tive na Argentina uma vez, semana passada. Tive muita coisa ruim, muita coisa. O cheiro é horrível. Aí eu tô tentando entender, de nada desse discernimento, porque ela é uma pessoa boa, nunca teve ótimo coração, nunca. Eu sei que Deus tem um propósito na vida dela, porque ela ainda não conhece isso aí. Eu sei que é propósito de Deus. Mas assim, você vê tanta gente ruim passando por tanta coisa ruim. E entender isso é um pouquinho difícil. E assim, e Deus, ele não rejeita. Ele não rejeita seus filhos. Ele não faz acepção de pessoas. Quem deseja segui-lo, quem deseja estar próximo de Cristo, o Senhor deseja falar, habitar no coração. Entende? Esse é o desejo dele. Agora, pela dureza do nosso coração, muitas vezes nos afastamos. Deus permanece, a sua soberania me diz, me garante que ele está no mesmo lugar. Soberania de Deus, soberania significa estar no mesmo lugar. Quem é soberano está no mesmo lugar. Agora, eu posso me afastar ou não. Irmã, você quer falar? Eu? Sim. Loucaria tá dizendo que quer. Quem levantou a mão? Foi você, Márcio? Não, eu só quero agradecer só. Eu chorei um bocado. Eu pedir perdão pelo papo aí, viu, gente? Porque quando 60 tem que ser bem diferente para saber que é o celular da gente. O marido é um trem, viu? Fique tranquila, minha irmã. Fique tranquila. A Ivana trouxe uma colocação assim, que ela se pergunta, né, por que ela? Eu acho que a gente, como entendedores de Cristo, seguidores de Cristo, e tendo como a premissa dessa soberania de Deus, a gente, diante de situações difíceis, a gente precisa se perguntar para quê, né, como foi bem colocado, o propósito. Porque às vezes, o tratar de Deus não vai ser diretamente com aquela pessoa, mas vai respingar em outras vidas ao redor, que precisa também ter um encontro com Deus, entender o trabalho de Deus, a soberania de Deus, e também passar pela premissa de que a gente está ainda nessa carne. Porque às vezes a gente acha que a gente já está no céu. Só que, como bem a Bíblia coloca, nesse mundo a gente vai ter muitas aflições. E por vezes a gente vê, né, como testemunho do seu pai, um propósito específico que a gente consegue ver claramente em relação ao perdão e tudo mais. Mas assim, tem outras situações que a gente não consegue, como a irmã coloca, né? Porque essa pessoa, enfim, eu tive um câncer aos 22 anos. E assim, não tinha histórico na minha família, foi o primeiro câncer. E muitas pessoas, e o engraçado foi que antes de passar por isso, eu li o livro de Jó. O Senhor me direcionou a ler o livro de Jó. Então, quando eu descobri, eu já estava assim,
com o coração do terreno preparado para algumas coisas que eu iria passar e alguns questionamentos que são inerentes à nossa condição. Até passando pelo senso de justiça própria, de se colocando ali como aquela pessoa, meu Deus, eu sempre fui para a igreja. Só que a nossa vida não é, né, para não gira em torno das nossas próprias ali necessidades, do que a gente quer, como foi colocado aqui, né, do que a gente precisa passar para que outras pessoas também sejam ali edificadas, edificadas com o nosso testemunho, sejam impactadas com a glória de Deus e que também outras vidas sejam alcançadas. Então a gente precisa muito dessa perspectiva, né, de que a gente não está aqui para viver a nossa vida para a gente, mas para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus implica também passar por situações que a gente não vai entender. Isso. Mas que está cooperando, porque a Bíblia diz que todas as coisas Cooperam. para o nosso bem. Perfeito. Perfeito. E assim, ó, uma coisa que o texto de Jó, né, levava em consideração, Jó levava em consideração, é causa e efeito. Ele entendia, né, aquela geração ali entendia. Tem alguma coisa. Jó estava ali, né, inclusive se perguntando. Você vai ver que mais à frente ele faz algumas perguntas. Por que está passando por aquilo? Ele quer entender. Ele não estava entendendo. Nem tudo eu consegui enxergar propósito ali. Eu consegui enxergar que havia algo direto. Mas muitas vezes nós não vamos enxergar coisas. Nós não vamos enxergar. E o que é lindo é que nós vamos caminhar, nós vamos seguir. Eu acho que algo que é, assim, tremendo na vida de um crente é ele continuar a caminhar quando ele não ouve, ou ele parou de ouvir, Deus já não fala mais, né? Ou ele não consegue ouvir, que há uma diferença de Deus não falar e ele não ouvir. Porque a palavra diz que Deus está a falar, né? Eis que estou à porta e bato. Se ele está à porta e bate, ele está falando. Ok? Então, às vezes, a dificuldade está em mim. Não é que ele deixou de falar. Porque às vezes a gente diz assim, né? Deus deixou de falar. Às vezes sou eu que não estou conseguindo ouvir. Eu não consigo ouvir. Eu me distanciei de Deus. Tem coisas que é mistério. É o que a Bíblia vai deixar claro aqui no livro de Jó. Tem coisas que é mistério. Tem coisas que eu não vou decifrar com causa e efeito. Não vou. Não vou. Jó é um caso. Jó não sabia o porquê estava sofrendo. Os amigos pensavam, cometeu algum pecado. Ou ele ou a casa dele. Ele não sabia. Então, essa ideia, entende? Por que nasceu cego? Para a glória de Deus. É um mistério, mas foi um propósito na vida daquele. Mas para muitos, Senhor, eu estou passando por uma doença, por uma crise financeira. Senhor, e aí? Às vezes não está dentro desta causa e efeito. Né? Mas há quem diga, está sempre dentro de um propósito. Pode não estar na causa e efeito. Eu fiz algo, por isso que está acontecendo isso. Mas sempre estará dentro de um propósito. Percebe que há uma diferença? Porque na causa e efeito, semeadura, você plantou, está colhendo. Jó plantou alguma coisa? Não. Mas há um propósito, não há? Deixou de existir um propósito? Não. Por isso que a palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. A propósito, quando estamos na presença do Senhor. Amém? Amém. Chamar o pastor Milton. Pastor Milton. Quando o irmão falou aí de moral, ilegal e ter a ali, né? Piada comum, mais ou menos, não sei se é. E aí eu queria esclarecimento em relação a Jó mesmo, sobre a vida de Jó, a família, no caso. Eu não sei se eu entendi isso aí, se realmente o que está ali no comum é como se fosse uma calção, certo? Certo. Vamos lá. O que é legalidade? Quando a gente fala do livro de Jó,
não havia uma lei específica escrita. Você consegue entender isso? Não havia uma lei escrita. Não havia um texto positivado. Não havia, por exemplo, os 10 mandamentos. Jó não tinha acesso aos 10 mandamentos. Se é um texto anterior, se é um texto mais velho, aqui, naquele momento ele não tinha esses parâmetros. Quais os parâmetros que ele utilizava para entender mais de Deus? Parâmetros de ordem moral. Aqui nós vamos ter, por exemplo, ó, a cultura. O que se entendia de Deus? Naquela região ali, o que é que as pessoas entendiam a respeito de Deus? O que era revelado, o que foi revelado para Jó sobre Deus? Porque a palavra vai dizer que antes Jó o conhecia apenas de ouvir falar. Então alguém falava a respeito de Deus e Jó o temia. Jó tentava servir, Jó tentava, não atingir a vontade de Deus. Porque a palavra primeiro foi falada. Exatamente. Então assim, havia uma cultura, mas não havia um texto. Quando nós falamos de legalidade, existe algo escrito, algo definido pelo menos em princípios. Agora você falou uma coisa aqui. Porque a organização da Bíblia, né? Traz coisa de Abraão. Mas Jó, ele é antes de Abraão? Jó, o texto que Jó escreve, o texto de Jó foi escrito primeiro. O texto de Jó, o texto de Jó foi escrito primeiro. Alguns dizem que ele é contemporâneo de Abraão. Ele é contemporâneo. Alguns dizem, mas não crava nada. Certo? Então tem gente que vai dizer que está ali em torno de 40 anos, tem outros que vão colocar um pouco mais. O Rodrigo Silva diz que é uns 40 anos ali de diferença dos dois. Certo? Que é na época do bronze. Né? Isso. Então assim, naquela época ali, então ele é contemporâneo. Mas a gente não tem como cravar nada. Tá certo? Não tem como cravar. Sim, filho. Quem foi que escreveu Jó? Não se sabe quem escreveu Jó. Né? Há algumas indicações, certo? Isso também não é cravado. Então tem gente que aponta para Moisés, que Moisés escreveu também o livro de Jó. Então tenta trazer alguma simetria no texto, tenta demonstrar aqui, que a narrativa parece um pouco com o Gênesis, um pouquinho com o Êxodo, tenta cravar isso, mas não é uma certeza, não se sabe. Porque precisa também ficar arrumada essa questão de quem foi primeiro, quem foi depois, porque pode as duas histórias ser simultâneas, só que primeiro é o episódio de Jó, é uma realidade, é um tempo, é um propósito específico. Isso. E tem lá em Abraão, que também é outra realidade, né? O Senhor resgata um homem para constituir uma nação, então são histórias e situações diferentes. Exatamente. Né? E assim, o grande legislador, uma coisa que a gente precisa entender, o grande legislador foi o Moisés. Sim. Certo? Moisés é o grande legislador. Sim. E com Moisés, a gente começa a enxergar agora textos escritos. O texto sendo escrito lá. Né? Deus entrega as 2 tábuas. Deus escreve nas 2 tábuas os 10 mandamentos. O próprio Deus. Por que desrigor? Por que escrever? Por que trazer em forma de texto? Sabe? Por que ensinar agora com aquela base? Porque textualmente é muito mais lógico o direcionamento. É difícil você perder. Quando você conta uma história, já ouviram falar do telefone sem fio? Pronto, eu conto uma história aqui, a história chega da mesma forma lá atrás? Não. Então, alguns iam colocando culturalmente algumas questões até, falando com um pouco mais de entusiasmo, às vezes a gente entra numa determinada, questão ali, uma polêmica, mas quando é texto, é legal, o direcionamento ele é muito mais lógico. Existe uma segurança maior, uma segurança textual. Isso faz com que Deus, como Ele é tremendo, é o início da graça dele. Porque Ele está dizendo, por aqui, faça dessa forma.
Como ele é generoso, né? Como Deus é generoso. Então, o texto serve para isso. Jó não tinha noção desse texto. Por isso que alguns vão dizer que Jó não cometeu, não era uma questão de pecado, era uma questão de estar certo ou não diante de Deus. Não era questão de pecado, era estar certo ou não diante de Deus, que é a vontade dele. Adão e Eva, Deus dá um comando. Deus dá um comando para Adão e Eva. Eles pecaram porque infringiram o comando de Deus. Mas Jó não. Jó não. O professor seria Sara, parente de Jó? A Bíblia fala que Sara, com quase 100 anos, era desejada porque era muito bonita. Não é isso? Ela era desejada para os reis, que era muito bonita. E a Bíblia fala que não havia mulheres tão bonitas como a filha de Jó. Não tenho como associar uma coisa a outra, não. Aí, a única ligação que eu tenho de Jó e Abraão seria as filhas. Como é que fala? As filhas de Jó. Não. A não ser que Sara seria, sei lá, neta, bisneta de alguma filha de Jó. Não. Sara, inclusive, era meia-irmã de Abraão. Não, mas só que a mãe era outra. Mas não tem como a gente... A Bíblia não traz nenhum para ser neta de alguma das filhas de Jó. Que a Bíblia destaca a boniteza da filha de Jó como destaque também a boniteza da... Mas a gente não pode chegar... não pode chegar a essa conclusão porque não tem nada... Olha só, mesmo que Sara é muito bonita e a filha de Jó era muito bonita que não havia igual a ela. Mas a Bíblia também fala que existiam outras mulheres bonitas também na Bíblia. Mas... Vamos lá, Milton. Vem, Milton. Amém. Bom dia, meus amados. Bom dia, minhas amadas. Bom dia. Quando chegar no céu, a gente vai perguntar: Deus, qual é o espinho na carne de